Sejam bem-vindos ao Coragem Inabalável Cast, um programa onde damos voz e protagonismo para pessoas que, assim como eu, acreditam que histórias conectam com histórias. E hoje temos o privilégio de receber um visionário do mundo digital, um pioneiro que começou a programar aos 13 anos e aos 16 já dirigia sua própria agência de marketing. Preparem-se para uma jornada repleta de inspiração e conhecimento profundo. Senhoras e senhores, é uma honra receber Alisson Zigulich. Seja muito bem-vindo, Alisson. Valeu, cara. Valeuzão. Um cara animado, né? Bom, meu nome é Alisson Zigulich, sou CEO de uma holding com 7 empresas, principalmente na área de tecnologia e educação, vamos dizer assim. E depois tem algumas indústrias, em algumas outras áreas eu acabo atuando que eu gosto muito, né? Por exemplo, o café, né? Gosto muito de café, tô lá. Mas é isso, assim, eu comecei muito cedo, construí as minhas empresas desde muito cedo. Eu sempre gostei de empreender, sempre achei muito legal empreender. E tô aí pra gente conversar. Bom demais, Alisson, muito bom. Cara, eu tenho algumas perguntas aqui, me aprofundei bastante, já te conheço já de um dia, já tive a oportunidade de fazer parte da sua imersão, do seu curso, então o Alisson é um dos meus mentores também, onde eu aprendo muito com ele também. E eu gostaria de começar retrocedendo um pouquinho, vamos lá, isso eu achei assim magnífico, porque hoje em dia as crianças, né, você vê as crianças de hoje em dia, adolescentes, 13, 14 anos, eu tenho 2 filhos de 15, cara, eles dão um show em mim na tecnologia, mas isso é o momento atual. Lá atrás não era assim, só que você começou a programação aos 13 anos, poxa, então você era um garoto prodígio aí. E aos 13 anos, você começou a moldar a sua abordagem nos negócios. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Legal, eu acho que aí tem uma das histórias mais legais da minha vida, assim. Foi logo cedo, né? Mas é uma história que realmente gerou mudança, o que praticamente moldou quem eu sou hoje, né? Eu acabei de comentar, eu comecei cedo, né? E eu comecei por um motivo. Na casa dos meus pais, eles diziam assim: Alisson, tu tem tudo aquilo aqui, a gente vai te dar tudo aquilo que tu precisa, não aquilo que tu quer, né? Isso na casa de muita gente tem, mas não é tão claro, tão objetivo, porque é basicamente assim, a gente não tem dinheiro pra te dar o que tu quiser, entendeu? Às vezes a gente não vai conseguir pagar o melhor tênis, a melhor roupa, né? Mas tudo aquilo que tu precisa a gente vai te dar. E isso obviamente tem um impacto muito grande, porque, por exemplo, me levou pra dentro da área de vendas, né? Que talvez seja uma das maiores habilidades que eu tive que desenvolver para empreender. Dentro de vendas, eu vendi tudo que vocês imaginarem, dos 13 até os meus 16 anos ali, né? E com 13 anos mais ou menos, eu queria fazer dinheiro em casa inicialmente, e eu comecei a programar, fazer site, né? Então na época, eu me lembro que todo mundo dizia assim: nossa, todo mundo vai ter que ter um site no futuro. Todo mundo dizia isso, né? Eu gostava muito de jogar videogame e tal, então eu tava sempre na internet. E eu ouvi isso: nossa, todo mundo vai ter que ter um site. Eu comecei a bater de porta em porta lá, nas empresas. Até o primeiro cliente foi um escritório de advocacia, né? Eu cheguei lá e falei pra ele: não, vai ser R$800 o site, mas só vai pagar se tu gostar. Aí eu volto daqui a uma semana, se tu gostar, tu me paga e daí tá certo. Aí eu fiz o site, vendi pra ele, deu certo a oferta. E comecei a desenvolver sites. Então comecei a programar muito cedo, muito pela ligação de jogos, porque em jogo tu tinha muita coisa de ficar montando servidor na época, estruturando teus jogos, né? E aí eu fui para site que, obviamente, por exemplo, eu tinha um servidor de um jogo que tinha que ter um site. Então eu aprendi a fazer site por causa disso, né? Mas tudo por quê? Porque eu queria fazer um dinheiro extra. Então eu fazia dinheiro com um jogo, fazia dinheiro com um site, depois eu fazia dinheiro vendendo hamster, vendendo qualquer coisa, tudo que eu pudesse vender para fazer um dinheiro extra, para poder ter aquilo que eu quero. Quer dizer, quando eu chegar lá numa loja para comprar um tênis, eu posso ter o de 500, né? Que é aquilo, meu pai sempre falava assim: não, tem o de 500 e o de 50, tu vai ganhar o de 50. Mas se tu quiser o de 500, é só tu inteirar. Então assim, é bem simples, né? Bem objetivo. Mas é isso. Legal, bom demais. E a influência da sua família bem dessa época, né? Você falou um ponto bem importante, que é o que o seu pai te falava: você não vai ter aquilo que você quer,
Você vai ter aquilo que você precisa. Aí trazendo o que você falou, você quer ter um tênis de 500, tá? Você precisa, no caso, não precisa, você precisa ter um tênis. O de 50 supre, mas se você quer ter o de 500, inteira os 450. E como que a sua família te influenciou nas decisões da sua carreira? Acho que família é um assunto bem complexo. Quando a gente fala de empreendedorismo, tem um mundo aqui, né? O meu pai e a minha mãe, eles sempre foram... Meu pai sempre foi bem empreendedor, né? Ele sempre gostou bastante dessa área, eles empreenderam em diversas áreas, apesar de ele manter um salário fixo, porque, tipo assim, para dar segurança para a família, ele empreendia junto com a minha mãe. Então, assim, tiveram locadora de filmes lá, aqueles VHS, eu assistia todos os filmes possíveis, né? Saiu o filme e já tava assistindo. Então, eu tive uma influência muito forte desde muito pequeno, porque eu achava que aquilo era normal, né? Eu convivia mais com a minha mãe, porque ela tocava locadora, meu pai trabalhava o dia todo. Então, o que eu via era, não, a gente tem o nosso próprio negócio, a gente tem que manter aqui a estrutura do financeiro, tem que contar o dinheiro, tem que fechar o caixa todos os dias, tem que, tipo assim, cuidar de todos os produtos dentro da empresa, tipo assim, sabe? Eu acho que eu vivi isso, talvez dos meus 5 anos de idade até os meus 14, 15 anos, entende? Então, assim, eu vi diariamente a minha mãe lidando com uma empresa. Então, essa influência foi muito forte. Depois dali, eu sempre tive claro, assim, que o que eu tenho, ou o que a gente pode ter em casa, tá justamente relacionado ao quanto a gente vai bem lá, entende? Então, é um outro aprendizado muito simples, né? Tipo assim, eu sabia que a gente ia melhor ou pior na vida pelo esforço que a gente tinha lá. Isso era claro pra mim. Era o que eu via todos os dias dentro de casa, entende? Quando a gente pegava os filmes melhores, o meu pai, né, na época comprava os VHS, ia lá comprar os VHS, trazia. Se ele escolhesse os filmes certos, porque não podia comprar todos, né, infinitos, então ele tinha que trazer os filmes certos. Se ele trouxesse os certos, a gente ia muito bem. Então a gente vendia muito bem naquele mês e tal. Se não trouxesse, dava errado. Então, tipo assim, a habilidade dele escolher as fitas melhores influenciava no nosso resultado. Então, eu comecei a entender que, cara, tudo depende de nós, entende? Tipo assim, a gente pode ter mais dinheiro ou menos dinheiro se a gente fizer do jeito certo, né? Se a gente tiver o melhor resultado possível lá dentro. Então, eu entendi isso. Além disso, óbvio, por não ter dinheiro infinito, né? Essa regra de, tipo assim, o que é o que precisa, né? Aquilo ali foi claro pra mim. E quando eu comecei a tentar montar as minhas coisas, porque eu comecei a tentar, não, deixa eu fazer o meu dinheiro também. Comecei a formatar computador e fazer tudo, por quê? Porque eu também queria ter a oportunidade de comprar as minhas coisas, entende? Eu sempre dizia assim, meu pai, cara, gastem tudo, não precisa nem me deixar a herança, né? Eu brincava com ele, falei assim, cara, pra mim eu tô resolvendo a minha vida. Eu vou construir as minhas coisas e podem ficar bem tranquilos que eu quero construir as minhas coisas. Eu quero ter o resultado do meu esforço, entende? Então, pra te ver, isso tudo vem de casa, né? Então, é o jeito que eles me mostraram vivendo que a vida deveria ser, entende? Então, assim, meio que o caminho do empreendedorismo, pra mim, era um caminho natural. É aquela frase, né? A palavra incentiva, o exemplo arrasta, né? Alisson, você falou de uma habilidade que você precisou desenvolver, que hoje é uma habilidade crucial para o empreendedor: vendas. E como você começou tão jovem, empreendendo, desenvolvendo habilidades de vendas, qual lição você acredita que você precisou desenvolver na área de vendas, que você traz até hoje, que é fundamental hoje nos seus negócios atuais? Legal, acho que aí tem uma maior habilidade que tu pode desenvolver pra toda a tua vida, né? Que é lidar com pessoas, cara. Eu acho que foi a primeira habilidade que eu tive, assim, eu me lembro que, por exemplo, quando eu fui vender o site, olha o que eu fiz. Cheguei lá e falei, cara, tu não precisa me pagar agora, tu vai me pagar se tu gostar do site, entende? Por que eu falei isso pra ele? Ninguém me ensinou isso, mas porque eu fiquei pensando assim, cara, eu não tinha nem barba na época, então eu já tenho uma cara de criança, né? Mas eu me lembro que eu cheguei e eu fiquei pensando assim, cara, eu vou chegar na empresa dele, um guri de 16 anos, 15 anos, sabe? Tipo assim, não tem como, tu entende? Não tem como tu conseguir vender pra ele. Aí o que eu fiquei pensando assim, quer saber? Eu já tinha vendido muito site desde os 13 pra pessoas que eu conhecia, assim, né? Tipo assim, eu ia lá, empresários que eu conhecia, que eram amigo da minha família e tal. Mas a primeira vez que fui vender pra fora, eu pensei, poxa, ele não vai confiar em mim, entendeu? Tipo, como é que ele vai confiar e vai dar R$ 800? Não, ele não vai dar R$ 800, R$ 1.000 pra fazer um site. Então eu vou ter que, tipo assim, fazer uma oferta melhor, entende? Eu vou dizer que ele me paga depois.
Se ele gostar. É impossível ele dizer que não, entende? Na minha cabeça, tipo assim, ele não vai dizer que não, é impossível. Porque ele só vai pagar se ele gostar, entende? Então ele vai deixar eu trabalhar, entende? Aí, então assim, só que desde muito cedo, por exemplo, quando eu saía pra vender, adestrar cachorro. Tinha uns 14 anos, aprendi a adestrar cachorro. Eu batia de porta em porta. Porta em porta, assim. Porque essa época eu vendia muito hamster, né? Só que, cara, hamster é uma loucura, né? Tipo assim, pra quem já tem um hamster, um ratinho, né? Eu tinha 25 casais, cara. Lá ia tomar a casa se eu não vendesse, né? Então eu vendia hamster até não poder mais. Minha mãe enlouqueceu com aquilo. Não, tira esses bichos, a gente não aguenta mais, é um cheiro e tudo mais, né? Aí eu pensei, não, vou fazer outra coisa. Eu comecei a adestrar cachorro. Batia de porta em porta. Ali eu acho que eu tive os maiores aprendizados que eu pude ter, assim, sobre como lidar com as pessoas, né? E sobre o público-alvo também. Eu me lembro direitinho, quando eu bati a palma na frente das casas, assim, e vinha uma senhorinha de dentro, abri a porta, uma senhorinha, aquele cachorro latindo. Eu pensava, vendi. Tudo que essa senhorinha quer, esse cachorro não fuja daqui, sabe? E daí eu adestrava ele pra não sair do portão mais. Pronto. Então, assim, pessoas, pra mim, sempre foi uma das coisas mais relevantes, um dos aprendizados mais relevantes. Quando eu comecei a minha primeira empresa, talvez ali começou a demonstrar o quanto que eu já tinha me desenvolvido em me relacionar com as outras pessoas. Que eu comecei com 16 anos e, cara, eu me lembro que eu levei umas 8 pessoas pra trabalhar comigo que, tipo assim, eram meus amigos, eram pessoas que eu conhecia, tipo, não, vamos trabalhar junto, vamos tocar. Nos primeiros 6 meses, todo mundo trabalhou pra ajudar. Não, vamos ajudar a empresa e não tem como pagar agora, entendeu? E, cara, ali eu comecei a entender o quanto que essa habilidade era importante. Eu vejo até hoje, por exemplo, as empresas, a grande maioria, veio do Rio Grande do Sul. Eu estava no Rio Grande do Sul até meus 27 anos. Eu me mudei pra Balneário Camboriú. Mudaram 8 famílias junto. Entende? Todo mundo que trabalhava dentro da empresa mudou. A gente foi pra Balneário. A gente ficou em Balneário 1 ano e 1 mês. Então todo mundo que veio do Rio Grande do Sul ficou 1 ano e 1 mês comigo lá. E daí a gente mudou de Balneário pra cá, pra São Paulo, e veio 14 famílias. Uau. Quer dizer, tipo assim, não é simples isso, entende? Tipo, não é que... a pessoa diz assim, não, mas tu fez alguma coisa, o que tu fala, entende? Não, cara, é porque as pessoas percebem o quanto tu se preocupa com elas e tu quer ajudar elas, e elas vão vir junto, porque elas entendem que aquilo é um projeto de vocês, entende? Tá construindo alguma coisa. Então, tu pensa, esse tipo de resultado, ele vem justamente conectado a tudo que eu vivi lá atrás. De como é que eu lido com as pessoas, como é que eu ajudo elas, como é que eu gero mais resultado para elas, como é que eu faço elas se desenvolverem mais, entende? Então, quem tá ao teu lado vai perceber isso rapidamente, que se desenvolve mais, tem mais resultado. Então, assim, por que não ficaria ao teu lado, entende? Então, acho que aprender a lidar com as pessoas é talvez a habilidade número 1 aí, né? Sensacional, olha. De 8 foram para 14 e elas estão todos aqui. Todos aqui. Até hoje estão todos aí com a gente. Parabéns. Cara, eu fiquei pensando aqui, qual copy você utilizava para vender os hamster? Cara, é pior que hamster, eu não me lembro muito bem, mas eu me lembro da oferta, que era R$15 o hamster, ou 25 o casal. Eu sempre dizia isso. Eu não tenho lembrança de eu vendendo, assim, mas eu me lembro de dizer isso, que tipo, era R$15 o hamster e 25 o casal. Eu ficava vendendo. Eu me lembro que eu bati de porta em porta, eu vendi pros meus amigos, porque depois que por exemplo, uma das coisas que eu fazia era, eu pegava os amigos da escola, chamava eles lá pra casa. Falava assim, não, vamos lá brincar e tal. A gente ia lá pra casa, eu mostrava os hamsters. Eles amavam, quando o pai e a mãe iam buscar, eles queriam levar, entendeu? Ótima estratégia. E aí eu ficava fazendo isso. Então, assim, era mais esse tipo de técnica, assim, de entender, não, eu sei que se eles vierem aqui brincar, eles vão querer, entende? E entender um pouquinho de, tipo assim, se tu levar 2, esse do leva 2 mais barato, era porque tinha muito, cara. E eu não sei se tu sabe hamster, mas se tu tiver um casal, botar dentro de um quarto, fechar a porta, abrir a porta, sai 10 de dentro. Uau. O negócio é, toda semana, 3 filhotes. Entende? Então, toda semana? Eu acho que a cada 14 dias, 3, 4 filhotes. É muito rápido. É muito rápido. Aquilo se multiplica numa velocidade. Eu comecei a vender mais barato. Eu me lembro que no final eu já tava vendendo, tipo assim, 2 por 15. É bom que o ROI é altíssimo, não, é escalável, né? Negócio super escalável. Bom demais. Alisson, você
começou no mercado digital criando sites, batendo de porta em porta e fazendo aquela oferta. Compra R$ 800, se for bom você me paga. Mas o que depois te levou, aos 16 anos, você abrir a sua agência de marketing? Aí você já avançou de só vendia site, agora você abriu uma agência de marketing. E nesse período que você avançou do site para agência, qual foi as maiores dificuldades que você precisou enfrentar para, com 16 anos, abrir essa empresa? Legal, porque assim, eu tinha mais ou menos uns 15 anos nessa oferta específica dos R$ 800. Foi a primeira vez que eu vendi um site para alguém que eu não conhecia, né? Então foi a primeira vez. Eu me lembro que o meu objetivo era justamente me emancipar. Eu tinha 15 anos e eu pensei assim, não, com 16 anos agora, meu pai e minha mãe assinam minha emancipação, eu posso abrir minha empresa e tocar as minhas coisas, né? E eu me lembro que com 16 anos e uma semana eu me emancipei. Entende? Tipo assim, eu busquei o mais rápido possível me emancipar. E a primeira coisa que eu tinha em mente era justamente que eu precisava aprender a fazer dinheiro para pessoas que eu não conhecia, entende? Porque até então eu vendia pra, tipo assim, o fulano tem uma empresa. Não, vai lá, fala com ele. O meu pai já conhecia, mandava eu conversar com o cara, já era meio vendido, entendeu? Mas eu me lembro que eu fui fazer essa oferta justamente para entender, será que eu consigo vender para alguém que nunca me viu e que não conhece meus pais? Eu sou de cidade pequena, né? Então a mentalidade era tipo assim, não conhece ninguém da minha família, como é que vai confiar em mim, entendeu? Aí, até por ser novo, né? Eu vendi esse site. Eu me lembro que eu acho que os principais desafios aí foram justamente a partir desse momento, porque eu saí de casa e com 16 anos e uma semana mais ou menos me emancipei. Eu acho que um mês e pouco depois, o que eu fiz? Eu peguei as primeiras vendas assim e converti em aluguel. Peguei, na época, era preços totalmente diferentes, né? Eu me lembro que eu converti em um aluguel, o aluguel era R$ 250, na cidade do interior do Rio Grande do Sul, né? E pra época também era bem diferente. R$ 250, e eu me lembro que eu comprei um colchão inflável. Porque eu comprei, tipo assim, eu tinha um gaveteiro, uma mesinha pro computador, e dentro do gaveteiro, na última gaveta, que era maiorzinha, assim, cabia o colchão inflável. Então todos os dias eu inflava ele de noite, pisando em cima, dormia, acordava de manhã, desinflava e botava dentro da gaveta, porque eu atendia a pessoa ali, né? Eu fiquei fazendo isso uns 8 meses, pelo menos, né? Eu fiquei dormindo ali. Até eu conseguir fazer dinheiro pra entender, tipo assim, pra ter um aluguel, né? Um kitnet, alugar primeiro lugar pra mim. Mas então, assim, talvez as maiores dificuldades aí foi justamente muito cedo começar a aprender a gerenciar essas coisas. E quando tu fala assim, saiu lá pra abrir uma agência de marketing. Eu nem sabia o que era uma agência. Eu achei que a agência era o que fazia o site. Eu fazia site, então eu pensei, é isso que eu sou. E aí eu chamei desse nome. É engraçado que muita gente, não, tu faz tal coisa. Não, não faço tal coisa, só faço site. Porque eu só fazia aquilo, né? Então eu comecei a contratar pessoas justamente para tentar resolver esse problema. Não, tu vai fazer tal coisa, tu vai fazer tal coisa. E eu tentar organizar isso de uma maneira que eu tivesse realmente uma agência, né? Porque até então, tipo assim, eu sabia fazer o site, eu não sabia gerenciar o financeiro, gerenciar as pessoas dentro da empresa, estruturar, gestão, não sabia nada. Entende? Então, eu acho que os maiores desafios foi sair aquilo, né? Do 0 para 1, né? Então, é aprender o básico do básico do básico, que eu tava muito atrasado. Quando eu cheguei ali, eu percebi que, cara, eu não sei nada. Meu financeiro tá todo desorganizado, tá tudo desorganizado, entendeu? Tipo assim, às vezes pode dar errado no mês e eu não consigo pagar o aluguel. Então, eu entendi que, tipo assim, eu tenho muito esforço pra sair do zero, entende? Porque eu não sei nada. Eu só sabia fazer um site. E aí eu acho que vem todos os desafios que todo empreendedor... Isso no Brasil é muito comum, né? Eu não vou largar meu emprego, vou empreender, né? Tipo assim, não sabe fazer nada. E quando chegar lá vai descobrir que, tipo assim, tem um mundo de coisas, um mundo de habilidades que tu vai ter que ter, ou tu vai ter que ter dinheiro pra pagar pessoas pra fazer aquilo por ti. E aí quando tu descobre tudo isso, tipo assim, cara, ou desiste ali, ou desenvolve, ou arranja dinheiro pra pagar alguém pra fazer. Eu fui desenvolver, ou seja, demorei muitos anos pra sair desse ponto, né? Acho que eu demorei 3 anos pra ter uma empresa minimamente viável, assim, né? Tipo assim, tá, agora eu tenho uma empresa de verdade. Então, 3 anos eu demorei pra, tipo assim, ter as contas organizadas, a estrutura básica organizada da empresa. Boa. Alisson, hoje você, avançando um pouquinho da época do site, hoje você tem alguns negócios já rodando em algumas áreas. E como que você identifica se um negócio, ou para você entrar como sócio, talvez,
como parceiro ou para você abrir um negócio? Como você identifica esse negócio ser lucrativo? Quais os critérios que você analisa? Legal. Acho que tem um ponto interessante aí. Quando eu vendi a minha agência, eu tinha 24 anos, né? Eu vendi a agência e eu comecei a fazer uma coisa, que era assim, eu começava a comprar partes de outras empresas, que eram os meus clientes da agência, não é? Eu saí da agência justamente com o objetivo, não, cara, eu quero começar a comprar parte de empresa, porque eu pensei assim, eu nunca vou ganhar tanto como agência quanto eu posso ganhar como sócio, entende? Porque eu pensava assim, cara, eu não consigo aumentar tanto o ticket desse cara, entendeu? Eu nunca vou ganhar tanto, mas eu sei que esse cara tem potencial e se eu tivesse lá dentro eu conseguiria fazer um resultado muito mais legal. Aí eu comecei a comprar 5, 10, 15% das empresas. Aí eu entrava como sócio e depois de 6 a 10 meses, 12 meses no máximo, eu vendia minha parte de novo para ele, só com um novo valor. E eu ficava fazendo isso. Tudo empresa pequena, né? E eu sempre quando eu conto essa história, a galera fica pensando assim, poxa, mas cara, tu alavancava o negócio em 10 meses. Mas vamos lá, né? Primeiro, um negócio do interior. Não era um negócio faturando, tipo assim, 2 milhões, 5 milhões por mês. Né? Não, um negócio faturando, tipo, 40, 50 mil, 60 mil reais por mês. Tu entende? Tu levar um negócio que tá faturando 50 mil até 200 mil, não é tão difícil quanto levar, tipo assim, de 1 milhão para 2 milhões. Entende? Muitas vezes, né? Por que eu via isso? Porque eu entendi assim, cara, tu olha pro negócio, e se tu olhar para 20 negócios que estão faturando 50 mil em média, tu vai ver mais ou menos os mesmos problemas, entende? Tu vai ver problema de gestão de pessoas, já tá naquele estágio ali que já tem, tipo assim, sei lá, 5, 10 pessoas já começa a ter problema, se não sabe liderar já tem problema, ou tem um turnover muito grande, porque tipo, ou o problema que o cara é muito estressado, ou, sabe? Tu começa a enxergar meio que padrões que eu ficava pensando assim, cara, só que eu consigo ajudar. Qual era o maior problema que eu enxergava? A empresa com esse tamanho não sabe gerar a própria demanda. Normalmente uma empresa pequena desse tamanho, ela meio que se baseia numa demanda natural. Ou a porta de loja, ou é indicação, sabe? Então assim, eu sabia que, poxa, não sabe gerar a própria demanda. Eu podia entrar e fazer isso. Que era o que eu fazia com marketing, gerar a demanda, né? Então eu comecei a fazer isso lá atrás. Eu aprendi o seguinte, não era a minha habilidade de fazer o negócio funcionar ou criar as melhores estratégias mais mirabolantes, não. Era a capacidade de escolher bem, entende? Quando eu escolhia bem, eu tinha certeza que ia dar bom, entende? Eu fiz com 6 empresas isso, dos meus 24 até os meus 27. Todas as empresas deram boa. Por quê? Capacidade de escolher. Eu olhava para a empresa, tipo assim, tá, não sabe gerar demanda? Já é um ponto. Porque, tipo assim, isso aí é fácil de resolver para mim. Sei. Eu sei, é a minha habilidade, né? Outra coisa, o sócio, e isso era muito importante, o sócio, ele tem a vida que ele queria quando ele começou? Porque isso é a pior dor, cara. Tu chegar numa empresa, e mesmo que esteja faturando 50 mil, numa cidade interior, às vezes o cara já acha que, tipo assim, é o suficiente pra minha vida. É o que eu queria. Tenho meu salário aqui de 5 mil reais por mês e pronto, entende? Se tu entrar numa empresa que o sócio já tem a vida que ele queria, tu nunca vai alavancar ela. Entendeu? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Porque, tipo assim, tudo que tu falar, o cara vai dizer, não, mas isso aí já tá funcionando, não mexe. Entende? Porque ele já tá seguro, ele já tá do jeito que ele queria estar. Então, tanto é que, tipo assim, quais foram os sócios que eu escalei mais rápido? Aqueles que estavam ferrados, cara. Porque o cara tá ferrado, tu diz assim, cara, precisa fazer isso, isso, isso. O cara não dorme, no outro dia de manhã ele te liga, ó, acabei, o que tem que fazer agora? Entende? Porque o cara tá com as costas na parede, ele vai resolver o mais rápido possível. Então eu entendi que, sabendo escolher bem a pessoa, tipo assim, que estágio da vida ela tá, como é que ela se enxerga, né? E escolher um negócio que, tipo assim, eu tenho as habilidades que resolvem um problema imediato desse negócio, era o que funcionava pra mim. Agora, vindo para o momento atual, né? Quando eu vou escolher um sócio hoje, obviamente eu levo essas coisas em consideração, porque eu aprendi a julgar muito assim, mas eu levo em consideração algumas coisas adicionais. Por exemplo, hoje pro meu grupo, para fazer sentido, tem que ser um negócio que eu consiga conectar os outros, né? Ele venha de encontro aos outros. Então, por exemplo, grande parte das minhas empresas trabalham com agências de marketing digital, certo? É um público que muitas das empresas que eu tenho atua. Se eu sei disso, tipo assim, as empresas que atuam dentro desse mesmo nicho, ou ele como principal ou secundário, podem fazer sentido pro meu grupo. Tu entende? Então o que eu comecei a entender assim, é entender para que dentro do meu grupo, o meu grupo atua com que tipos de clientes? A gente tem 3 tipos de clientes principais hoje. Então eu olho para esses clientes e eu sei, cara, se alguma outra empresa consegue tracionar em um desses públicos, pode fazer sentido para mim. Se essa empresa consegue tipo gerar muito lucro, mesmo com pouca atração, para um desses 3 tipos de clientes, pode fazer sentido para mim.
entende? Porque eu enxergo o grupo como uma coisa só. É como se todos os produtos e serviços deles conseguissem atuar em determinados tipos de público que eu sei que são lucrativos para mim. Então eu vou conectando tudo a esses públicos, entende? Uau, então é uma coisa que eu levo em olha, consideração. pega essa sacada. Isso aqui vale ouro. Se você quer entrar em algum negócio que já está ali rodando, quer entrar como um sócio, como um investidor, olha os 3 critérios que o Alisson acabou de trazer. Primeiro, tem algum ponto que necessita nesse negócio, que é minha habilidade, é minha capacidade, eu tenho preparo para isso? O ponto que ele citou foi o que o negócio precisa? Gerar demanda, eu sei gerar demanda, então check. Segundo, o dono. Qual que é o momento do dono? Ele já tem a vida que ele quer, tá com a vida ganha, tá tudo bem, não precisa faturar mais. Se sim, não vai subir de lugar nenhum, já bateu no teto. Enfim, agora se não, se o cara realmente tem aquela sede de crescimento, aquela fome ali de crescer, cara, esse cara é um cara bom para caminhar junto. E terceiro, que eu achei incrível, que é o conceito de ecossistema, né? O que você falou, né? Tem empresas parceiras ou até empresa sua mesmo, que essa empresa que você está entrando pode gerar demanda para essa empresa, gerar lucro para essa empresa, e aí fica fácil de você colocá-la dentro do seu ecossistema, porque já faz parte do seu grupo. Então, você está querendo entrar num negócio, leva essa sacada, essa visão, que isso foi uma sacada de ouro. Muito bom, né? Quando tu começa a entender grupos de empresas, não só empresas, tu começa a entender muita coisa. Por exemplo, uma das coisas que eu entendi quando eu comecei a montar o meu grupo foi o seguinte. Cara, eu olhava para algumas empresas e eu me perguntava, como é que esse cara gera demanda? Eu vou olhar as estruturas de marketing dele, não tem nada. Eu vou olhar, tipo assim, o que ele tá rodando em jornal e tudo mais, não tem nada. Como é que esse cara faz dinheiro? Eu pensei, não, isso aí lava dinheiro. Tipo assim, não tem sentido. Tu vai olhar, na verdade, aquela empresa, a demanda dela vem das outras empresas do grupo. Então tu não consegue nem copiar. Então eu tenho cases assim que são bem legais, até de alunos meus, por exemplo. O cara tinha uma empresa de... Ele tem, né? Uma das maiores empresas de cadeira ergonômica. E um dos principais públicos dele eram dentistas, né? Aí o que ele fez? Ele foi lá e comprou uma empresa de scrub, que é tipo a roupa, né? Ele comprou uma empresa de scrub. Pronto. E aí o que aconteceu? Essa empresa vende com muita facilidade. O nível de esforço que ele tem para vender uma cadeira para um dentista é muito grande. Requer muito esforço, vem pouco volume de lead. O que ele fez? Ele comprou uma empresa de scrub, que vende com toda a facilidade do mundo. O cara que dá um clique e compra um scrub. Não tem esforço nenhum, né, de vendas. Só que essa empresa gera o lead 10 vezes mais barato que essa aqui. E só que quando gera para esse aqui, na reunião de vendas, de fechamento, ou na entrega, ele já vende a cadeira. Então, tipo assim, ele consegue hoje 10, 15 vezes mais lead que conseguia antes, com um custo 10 vezes mais barato. Entende? Então, tu começa a pensar em ecossistema, tu começa a pensar assim, cara, às vezes tem uma empresa secundária que consegue tracionar para esse público, né? Que ela vende produtos mais baratos e traciona esse público, e depois eu usar esse público para vender na outra, pode ser uma sacada. Então, hoje, se tu olhar para as minhas empresas de tecnologia, por exemplo, quando a gente conquista cliente com uma, a gente tem softwares de tração e softwares de lucro. Então, o software de tração ele serve para tracionar o máximo possível um público. Traz o público barato. Depois, eu ofereço outro software que gera lucro, entende? Então, tipo assim, esse software aqui, se eu tentar vender diretamente, o meu custo de aquisição vai estourar. Entende? Não vai ser viável. Mas se eu tracionar por meio dessa empresa e depois levar o cliente para outra, aí eu escalo rápido, entende? Excelente. Alisson, falando de escala, quais critérios, estratégias você acha que é fundamental, não pode faltar quando você olha para um negócio, olha para uma empresa com o objetivo de escala, crescimento absurdo? Quando falamos de escala, crescimento, por exemplo, tem empresa que o cara não quer, como o exemplo que você deu, analisar se o cara já tem a vida que ele quer ou não. Tem empresa que o cara tá ali, tá tranquilo, o cara já tá com uma margem de lucro excelente e talvez se ele for escalar aquela empresa vai ter muito mais logística, vai ter muito mais trabalho para ele não queira aquilo. Mas quando você olha para um negócio com o objetivo de escala, de crescimento mesmo, até mesmo talvez para vender essa empresa depois com um valuation maior, qual é o critério que você analisa mesmo de fato para ter uma estratégia de escala? Quando eu vou escalar um negócio, eu acho que uma das coisas que eu levo mais em consideração eu sempre falo assim, eu explico muito sobre como gerar demanda no meu treinamento, mas eu explico uma coisa que é importante.
como os negócios crescem, né? Os negócios não crescem de maneira contínua, né? Eles têm que ir parando em momentos de platô e eles vão voltar a crescer depois. Então, eles se organizam. É o que a gente sempre fala. Cresce e organiza, né? Então, eu tenho escala e eu organizo minha empresa. Eu paro num platô e organizo. Quando eu falo em escala, talvez a principal coisa que eu levo em consideração é justamente saber pivotar entre esses dois momentos. Porque tem cara que tem líder que é assim, eu quero crescer continuamente. Tenta forçar crescimento o tempo todo. Chega no momento, cara, que ele tá botando o máximo de esforço, mas o resultado dele é pífio, entende? Tipo assim, ele não consegue gerar mais crescimento, entende? O máximo de esforço não gera mais crescimento. Mais dinheiro, não bota mais dinheiro em campanha, não gera mais crescimento. Porque tá trancado num platô, entende? Então ele vai ficar ali, mesmo que ele coloque muito esforço. Se ele não souber com o negócio dele organizar pra, tipo assim, tá, eu cresci até aqui. É que nem, eu vou dar um exemplo mais prático. Na Great, a gente já teve 8, a gente tá indo pro 9º ciclo de crescimento. Quer dizer, a gente empurra o crescimento com uma meta, a gente tá aqui, a gente tem uma meta de chegar aqui. A gente empurra o crescimento, chegou aqui. Quando a gente chega aqui, a gente sabe que é o limite para nossa estrutura. Os nossos processos, a quantidade de pessoas que a gente tem, toda a estrutura do negócio está organizada para chegar no máximo aqui. Se eu tentar forçar mais crescimento do que aqui, quando eu parar de botar esforço, a empresa cai até aqui de novo. Porque ela foi construída para estar nesse nível aqui, não para estar nesse. Então, se eu não parar e organizar, eu não volto a crescer. Só que tem 2 detalhes. Primeiro, se eu empurrar para cima, eu acabo caindo. Daí tu vê a empresa fazendo assim, ó. Tipo, ela empurra crescimento com o máximo de esforço. Daí ela para de botar esforço, cai de novo. Porque cai ao nível que ela está estruturada. E a segunda questão é, a performance que ela tem em crescimento, quando ela está se organizando dessa forma, é muito maior. Porque chega um momento que imagina assim, aqui é o teu crescimento. Chega um momento que tu começa a curvar, porque imagina que tu tá colocando o mesmo esforço aqui, que tu tava tendo isso de performance, só que aqui tu tá tendo, tipo assim, um mínimo de performance. E, tipo assim, tu tá botando o mesmo esforço que aqui. Não faz sentido. Se tu conseguir pivotar, organizar o teu negócio, tipo assim, pivota para um momento de estruturação, né? Então, vamos lá, estrutura o negócio, organiza processo, contrata a pessoa, treina a pessoa, tipo, ajusta o teu negócio e volta a crescer, a tua performance volta a melhorar, entende? Então, foi o que eu aprendi de crescimento mais acelerado, foi isso. Tipo assim, eu entender um momento do negócio. Quando eu chego dentro do negócio, muitas vezes tu vai olhar para o negócio e dizer assim, cara, isso aqui não tá para escalar agora. Se eu botar força aqui, se eu botar mais anúncio, se eu botar mais estrutura, se eu botar mais estratégia, isso aqui quebra. Você não tem nem processo, não tem nem gente para atender mais, entende? Tu consegue sempre enxergar isso numa empresa com facilidade. Já entra numa empresa, tu vai olhar para os processos, para as pessoas, do jeito que a empresa está organizada, tu já vai ver, isso aqui sustenta o dobro de faturamento? Não sustenta. E tu tem que organizar. Então, se a gente quer o dobro de faturamento, se eu quero essa meta aqui, o que eu tenho que fazer nesse negócio? O que eu tenho que montar de plano? Muitas vezes eu não vou executar antes, eu vou executar durante, mas o que eu tenho que montar de plano, o que eu tenho que estruturar para ela ter esse resultado aqui, entende? Então, talvez, o maior aprendizado que eu tive, uma das coisas que eu mais cuido dentro dos negócios é, esse negócio está no momento certo para crescer, ou eu tenho que organizar ele antes, entende? Uau! E no planejamento, você consegue definir como meta um período também, um tempo, que ela sobe o crescimento para que ela pare no platô, para reorganizar e partir para uma outra crescida? Legal, cara. É uma pergunta bem específica. Assim, ó, não tem um tempo exato. Tu define um tempo da tua deadline. Por exemplo, eu montei uma meta. Vamos imaginar o cenário. Eu tenho 100 mil de faturamento mensal. Eu quero chegar a 150, certo? Aí eu defino que eu vou chegar a 150 em, sei lá, 4 meses, certo? Eu vou rodar tal e tal estratégia, eu defino as estratégias, eu defino todos os planos que eu tenho que executar para isso ser viável, quem eu tenho que contratar, o que eu tenho que organizar, e eu vou definir. O que eu aprendi com o tempo? Muitas vezes, tu consegue chegar depois, tu precisaria do dobro de tempo para essa meta, isso é um problema. Então, o dobro de tempo para conseguir essa meta é um grande problema. Ou até tu consegue antes. De qualquer forma, o que eu cuido mais é a performance de crescimento e não em si o resultado. Isso é bem específico, porque imagina o seguinte, que eu consigo em 3 meses chegar na meta. Só que daí eu chego na meta e paro. Às vezes, tu tá com uma performance muito bonita, entende? Não vale a pena parar agora. Então, continua, forçando, porque tu consegue rampar mais. Então, com a mesma performance, tu consegue crescer 1, 2 meses a mais. Às vezes, passou 4 meses e tu tá muito abaixo da meta. Quer dizer, tem coisa errada no teu negócio, não adianta forçar mais. Não, agora não bateu a meta, então vamos botar a meta de novo e vão ficar mais 4 meses. Não vai funcionar. Ou vai ser tão lento e vai ficando cada vez mais lento o crescimento, entendeu? Eu olho mais para a performance que eu tenho. Porque o negócio ele te demonstra se ele está pronto para crescer daquele tanto que tu quer,
justamente pela performance que ele tem. Se tu tenta empurrar o crescimento do negócio e não vai, cara, tipo assim, tu empurra, bota um monte de pressão, que é 2%, entende? Tipo, um negócio pequeno ainda, desse tamanho do exemplo, né? Tipo assim, crescendo esse tanto, é muito ruim, entendeu? Tipo assim, então eu tenho que organizar alguma coisa no negócio eu não tô vendo. Ou até, tu tá enxergando o próximo nível diferente. Então, quer dizer o seguinte, imagina que eu tô faturando 100 mil. Agora eu te pergunto, qual é o próximo nível de um negócio que tá faturando 100 mil? É 125, 150, 200. Tem gente que vai dizer, não, é 1 milhão agora. O cara vai bater... vários níveis até chegar em 1 milhão. Exato, tipo assim, não é de 100 para 1 milhão, entendeu? De faturamento mensal. Só que às vezes a pessoa não enxerga isso. Se ela coloca essa meta, não, em 10 meses a gente vai chegar em 1 milhão. E não vai, pô. É tipo assim, pode ser um acaso muito grande, mas não vai. Com essa clareza que tu tem, tipo assim, provavelmente não vai acontecer, entendeu? Então, o que tu tem que pensar, assim, um negócio tradicional normalmente pensa assim, tipo, eu tô em 100 mil, tenho que chegar em 125. Então, o que eu tenho que fazer para chegar em 125? Entende? E aí tu vai colocando as devidas proporções baseado no tipo de negócio que tu tem. Porque, óbvio, tu pode ter uma startup que, tipo, a taxa de crescimento é muito maior. Então, tu se baseia na tua taxa de crescimento, constrói estratégias para aquilo, elabora os planos e gruda na meta que tu quer. Agora, quanto tempo vai durar a escalada ou o platô? A escalada é enquanto eu estiver com a performance máxima, eu tento manter. Às vezes, tipo assim, eu já bati a meta no segundo mês e, tipo assim, eu continuo mantendo porque eu sei que eu consigo manter aquele crescimento pelos 4 meses, entende? Mesmo que eu já tenha batido a meta. E no platô, eu já penso o seguinte, quanto tempo eu demoro para resolver os problemas que tem nesse nível? Então, por exemplo, eu cheguei a um platô, tipo, cara, botei máximo de performance, cheguei a 150 mil lá dessa empresa. Agora chegou em 150 mil. Eu vi problemas, porque quando eu fui chegando de 100 a 150, começou a dar problema dentro da empresa. O processo parou de funcionar, parece que falta gente, não sei o que, sabe? Tu começa a sentir. Quando eu cheguei em 150, eu anotei essas coisas durante a minha trajetória, né? Eu percebo que eu tenho que contratar, eu tenho que melhorar isso aqui, eu tenho que ajustar isso. Agora eu te pergunto, dessas coisas que tu tem que mexer na empresa para ela voltar a crescer, quanto tempo demora? Quando é uma empresa pequena, às vezes uma semana, um mês, 2 meses, entendeu? Quando é uma empresa grande, às vezes um ano. Entende? Eu já atendi empresas bilionárias que tu vai olhar, tipo assim, o tempo de platô é um ano e meio. Porque, cara, tu não mexe um monstro em um mês, entendeu? Agora, tu é uma empresa pequena, tipo assim, 100 mil de faturamento, em um mês tu, nossa, deu tempo de fazer já tudo dentro da empresa, entende? Nem tem mais o que fazer. Se tu tiver clareza do que tu tem que fazer. Porque o que acontece às vezes? Chega aqui no platô, o cara quer deixar a empresa perfeita. Não vai ficar perfeito. A pergunta que tem que se fazer é, o que eu tenho que fazer? Agora, tô em 150, né? Qual o próximo nível? Ah, o próximo nível é 200. Perfeito. O que eu tenho que fazer para essa empresa faturar 200? Ah, eu tenho que botar uma estratégia a mais, eu tenho que investir mais em tal coisa, eu tenho que contratar um atendente a mais, um vendedor a mais, eu tenho que melhorar esse processo, eu tenho que implementar um sucesso do cliente. O que tu tem que fazer para chegar de 150 a 200? Entendeu? Não é tudo, porque a empresa tem um monte de problema e sempre vai ter. A questão é o que tu tem que fazer daqui até aqui, entende? E aí tu define o tempo para isso. E por isso que eu sempre falo assim, não tem um tempo, porque o tempo é o tempo que tu demora para executar com os recursos que tu tem aquilo que tu precisa fazer para chegar ao próximo nível, entende? Então são 2 times aí. O tempo que você tem de crescimento, então ali é feeling, é clareza, é entendendo os processos do dono, e depois o tempo que ele precisa para ficar ali no platô, certo? E isso, como você falou, é uma clareza que o dono tem que ter. E você, com algumas empresas já sólidas, algumas empresas aí que escalaram, e também por um certo período, vamos falar sobre isso também, que você fez consultoria em outras empresas também, você decidiu trazer essa clareza para o empreendedor, para que ele possa entender isso de uma forma mais clara. E foi aí que você criou o braço educacional no seu negócio, que é o controle do jogo, que eu tive a oportunidade de participar de uma turma que me trouxe essa clareza. Ainda quando eu fui lá pro seu curso, eu falei, cara, eu estou no platô e eu não sabia que eu estava no platô. Lembra que eu falei isso para você? Não sei. Fala um pouquinho de como que foi você querer criar esse braço educacional, essa imersão para você ter os seus alunos, para poder trazer essa clareza até mesmo do crescimento e do platô, que é o ponto que nós estamos agora. Legal, cara. Como eu falei, ali na Great a gente tá com
A gente tá acho que entrando agora no nono ciclo de crescimento, né? A gente tá com 280 mil sites em mais de 60 países. Quer dizer, a gente cresceu muito rápido, cara. 280 mil sites É um absurdo. em 180 países? E em 3 anos e meio, né? Da empresa. Então a gente cresceu muito rápido. Aí que entra um ponto legal. Cara, como é que tu tem um resultado muito grande em pouco tempo, né? Justamente seguindo essa lógica. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Lembrando que lá com 15 anos de idade, os sites começou de porta em porta a R$800. Usa aí e vê se é bom. Se for, você me paga. Alguns anos depois, 180 países, 230 mil sites. Isso aí é muito louco, né? Parabéns. Cara, então assim, tu pegou uma coisa interessante, né? Lá atrás eu vendia sites, né? Até hoje tem os 7 dias grátis lá. O cara pode usar. Olha aí. Mas assim, voltando à pergunta ali, né? Eu entrei na parte do controle do jogo, a visão que você decidiu criar, boa, o negócio educacional, boa. E trazer essa visão do crescimento boa. Do platô. Conectei agora com a questão do que tu falou e foi a memória para isso. Eu acho que assim, eu comecei cedo, sem informação. Isso é um ponto interessante. O que tu aprende quando tu começa muito cedo, sem informação nenhuma? Tu aprende que, cara, tu vai encontrar algumas pessoas no teu caminho que vão te ajudar, vão estar dispostas a te ajudar. A maioria, cara, tá jogando seu jogo, não consegue nem olhar pros lados direito, entende? Então eu aprendi o seguinte, cara, tudo que eu aprendia, em qualquer momento, assim, eu sempre dividia com as outras pessoas. Sempre dividia com outros empresários que eu conheci e tudo mais, sempre fiz isso. Quando eu vendi a agência, eu tinha 24. Eu comecei a entender o seguinte, cara, eu preciso ensinar isso que eu aprendi, porque essa coisa que eu aprendi de gerar demanda para os negócios, cara, isso aqui vale dinheiro, tu entende? Eu posso ganhar dinheiro como com isso? Executando ou vendendo a informação. Então, o que eu decidi? Eu vou fazer os dois. Comecei a entrar em empresas que eu via potencial de crescimento mais acelerado e comecei, ao mesmo tempo, a ensinar outros empresários a fazerem aquilo que eu fazia. Inicialmente, eu não tinha essa clareza tão grande sobre essa jornada de crescimento, entende? Eu não tinha essa clareza. O que eu tinha era a técnica para gerar demanda, entende? Então, tipo assim, vamos lá, eu tenho aqui 40 estratégias diferentes que eu conheço e que, tipo, a gente pode discutir sobre elas. Eu vou te ensinar 40 estratégias diferentes, entende? Só que eu não levava em consideração o momento do negócio. O que eu comecei a perceber isso foi justamente porque, dentro da agência, eu podia ter um norte disso, mas não tinha clareza. Quando eu comecei a entrar em outros negócios, eu comecei a perceber o seguinte, cara, por que esse negócio aqui tá com tanto problema, cara, pra crescer? Tipo assim, eu tô aplicando estratégia igual, tô colocando estrutura que gera demanda, só que o cara não tá conseguindo atender, velho. Entendeu? Mas o outro lá que eu tô executando junto, tipo assim, tá rodando bem, entende? Aí eu comecei a entender o seguinte, esse líder aqui não sabe organizar. Ele quer crescer o tempo todo. Só que ele chegou num platô e não sabe mais como fazer isso a partir daqui. O outro lá é extremamente organizadinho. O que aconteceu? Ele cresceu até um nível, parou lá, já tá 2 anos no mesmo lugar. Ele organizou tudo. Então, para eu chegar nessa empresa aqui e botar pressão em crescimento, é muito rápido. Porque tá tudo estruturado. Entende? Nessa aqui, tá tudo uma bagunça. Então, se eu botar pressão aqui, eu só vou quebrar tudo dentro. E a pessoa ainda pede demissão, ainda, porque entra em pânico, sabe? Quando eu comecei a entender isso, eu pensei assim, cara, isso aqui é relevante. Porque, tipo assim, não basta eu saber exatamente o que eu tenho que fazer a nível de estratégia para gerar demanda, se o negócio não tá pronto para isso, entende? É que nem chegar assim numa empresa, chega numa empresa faturando 50 mil, bota lá uma estratégia, tipo assim, investe dinheiro e bota uma estratégia que vai vender, sei lá, 1 milhão no primeiro mês. Tu vai quebrar essa empresa, entendeu? Porque, tipo, ele não sabe lidar, o líder não sabe lidar com a estrutura hierárquica, ele não sabe lidar com, tipo, a quantidade de pessoas, ele não sabe lidar com a quantidade de processo, ele não sabe lidar com nada para chegar de 50 a 1 milhão. Por quê? Em teoria, ele tem vários níveis que ele tem que passar para chegar no nível de 1 milhão. Tipo assim, a versão dele que sabe faturar 900 mil conseguiria faturar 1 milhão por mês. Mas a versão dele que fatura 50 mil não sabe faturar 1 milhão. Tu entende? Tem uma quantidade de níveis absurda até lá. Então tem a quantidade de aprendizado absurda. Quando eu entendi isso, aí eu fui alterando a imersão justamente para falar sobre isso. Cara, isso aqui é mais relevante. Porque se tu tá hoje no faturamento de X e tu, tipo assim, a tua preparação é para isso. É que nem eu brinco, assim, o nível do negócio é definido pelo nível do jogador. Então, tipo assim, se eu coloco, imagina, né? Eu tenho um jogo lá, tô na fase 5. Aí tem um cara que tá na fase 500.
Se pegar eu e colocar na fase 500, eu não consigo nem passar daquela fase. Se pegar o cara de nível 500 e largar na minha fase, rapidamente ele tá na 500 de novo. Pega isso dentro do negócio. Pega um líder de nível 20 e um líder de nível 200. Se eu pegar o líder de nível 20 e colocar dentro de uma empresa de nível 200, o que acontece com essa empresa? A tendência é queda. O cara não sabe nem lidar com a agenda do líder de nível 200. Você não sabe lidar com nada. Entende? Pega o líder de nível 200 e larga dentro da empresa de nível 20. Vai crescer. Entende? Por quê? Porque aqueles níveis ali o cara já sabe passar. Ele já sabe exatamente o que tem que fazer para resolver aqueles problemas. O cara de nível 20 não passou por isso ainda. Então ele não tem nem a clareza para estar julgando e tomando decisão no nível 200. Então tem que passar. Entende? Quando eu entendi isso, cara, eu comecei a ensinar isso, né? Tipo assim, eu comecei a realmente, cara, eu vou bater nisso aqui porque isso aqui é muito relevante. Apesar de eu saber que o que cresce uma empresa é a capacidade de gerar demanda, tracionar, puxar cliente, se o cara não sabe o momento que ele tá, ele vai só se quebrar. Eu comecei a ensinar isso. Então eu comecei a ensinar, aí virou no controle do jogo. Eu sempre falo que estar no controle do jogo é justamente tu saber gerar demanda e tu saber ter clareza sobre o momento que tu tá pra isso. Não é tipo assim, só apertar botão, tem que ter o time, né? Essa foi a maior sacada que eu tive na imersão. É. Ter clareza do momento que eu tô. É muito. Isso é importante, né, cara? Porque a gente não leva em consideração isso. A gente fica olhando pra onde tu tá e pensando assim, cara, o que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer, quero avançar, o que eu preciso fazer. Exato. Não, onde eu tô? Vamos analisar. O que eu tenho que fazer agora? Cara, de tudo que eu aprendi na imersão, essa foi o que Legal. De fato fez eu hoje estar no controle do jogo. Bom. Então é isso, cara. Eu construí tudo ali e fui construindo nas minhas empresas, tipo assim, essa mesma lógica, né? Hoje a gente usa em tudo, tipo, esse mesmo conceito de, tipo assim, vamos escalar, entrar em platô, vamos escalar, entrar em platô, cresce e organiza, sabe? Pra mim é o aprendizado número 1 que eu tive de negócio, o que eu ensino hoje. Uma das principais coisas que eu ensino é isso, e como que a gente mede isso, né? Porque essa pergunta que tu fez, por isso que eu te falei, é bem específico, porque tem um mundo ali, né? Cara, quanto tempo? Como é que eu lido com isso? Depende de cada negócio, depende da cabeça do líder. Tem líder que ama estar escalado, entendeu? Então ele vai aproveitar ao máximo a escalada. Tem líder que, tipo assim, porque eu sempre brinco, né? Platô é paz, escalada é caos, né? Então, tipo assim, tem gente que odeia estar aqui. Ele vai ficar o mínimo de tempo possível pra ele sair, porque ele fala assim, não, já cheguei na meta, vamos voltar pra paz, entende? E tem cara que não, tem cara que adora estar em um caos. Vai muito do perfil também. Vai muito do perfil, dele, né? Exatamente. Tem que levar em consideração isso, né? Quem é o cara que tá tocando, qual a pessoa que tá à frente daquilo, né? Excelente. E hoje, quantas turmas já tivemos do controle do jogo? Cara, eu não vou lembrar exatamente, mas eu acho que é 44. Uau! Acho que é 44. E agora são 2 por ano apenas. São 2 por ano, né? Acabou. Hoje eu não consigo dar conta de fazer mais turmas por causa das empresas, né? Tipo assim, 2019, quando entrou a pandemia ali, tipo assim, até 2019 eu dei muita imersão, era uma por mês, né? Só que a partir dali eu decidi que, cara, eu quero montar negócios online, sabe? Eu quero montar, tipo, negócio de tecnologia. Era isso que eu queria. E eu gosto muito de tecnologia desde sempre, né? Eu gostava de programar e tal, então era uma área que eu gostava. Quando eu tomei essa decisão, eu tomei uma decisão que também me impôs algumas coisas, né? Eu tenho que estar dentro das empresas, eu tenho hoje, para ter uma escalada tão rápida, a gente tem algumas coisas que eu tenho que estar mais ativo, entende? Dentro do grupo. Então, assim, hoje eu não consigo dar tantas turmas quanto eu dava, até porque se eu foco totalmente lá, eu desfoco daqui, né? Então, hoje eu entendo que o meu momento como líder é para estar dentro das empresas e tocando lá dentro, entende? Talvez daqui a 3 anos, 5 anos, eu esteja num momento diferente. Hoje o momento é para estar lá dentro, sabe? É o momento de atuar como líder no dia a dia, sabe? Tipo, do grupo, não de uma empresa só. E talvez daqui a uns 5 anos, tipo assim, eu não preciso de uma atuação tão forte quanto eu tenho hoje, e eu posso dar foco em outras coisas, entende? E aí eu gostaria de voltar a dar mais treinamento. Eu amo essa área, né? Uau! Quando você estava falando, me surgiu aqui uma pergunta que eu acho bem legal. Acredito eu que por você ter vários negócios, eles não estão todos no mesmo momento, no mesmo time. Como é lidar com algumas empresas em andamento, sendo que uma pode estar no processo de crescimento, outra pode estar no platô, outra no crescimento, outra no platô. Como é lidar com essa diversificação? Cara, nunca ninguém fez essa pergunta. Sabe? Olha só. Isso é muito específico, cara. Eu acho que assim, ó.
primeiro passo é tu aprender a fazer isso com um negócio, né? Quando tu faz isso com um negócio, tu começa a entender, tipo assim, cara, não tô no momento pra isso, eu vou focar aqui, vou organizar as coisas. Não, agora é crescer, é pressão, é tipo assim, trabalhar mais, sabe? Tu sabe fazer isso dentro de um negócio. Quando tu sabe fazer isso dentro de um negócio, o próximo nível é basicamente tu conseguir pivotar rapidamente tua cabeça pra esses dois momentos, entende? Por exemplo, com os meus sócios eu tenho uma reunião a cada 15 dias que é o Mastermind de sócios. Só entre os sócios a gente vai discutir sobre estratégias que a gente roda juntos, né? Tu consegue enxergar isso e as perguntas que eles fazem, tu tem que levar em consideração isso. Qual é o momento daquele negócio, né? Ninguém fala muito sobre isso, assim, mas se eu não entender isso naquele momento, eu posso estar colocando aquele cara numa enrascada, entende? Então, o que a gente tenta fazer como grupo? A gente meio que escala juntos. Só que tem negócios muito pequenos que tem ciclos menores. Então, tu imagina, tem um negócio lá que ele tem um quinto do tamanho do meu negócio maior. Esse negócio dá ciclos muito mais rápido. Porque quanto menor mais rápido o ciclo. Então, tu bota um mês de pressão, volta para uma semana, para 2 semanas para organizar as coisas, estrutura e volta de novo a escalar. Ciclo muito mais rápido. Então, eu tenho que entender isso. E às vezes eu tenho que ter conversa com um especificamente justamente por causa disso. Ó, isso aqui não dá pra te fazer agora, entende? Porque eu sei que a galera toda tá focando agora nisso, mas não é o teu momento. Isso aqui tu vai te colocar numa enrascada, sabe? Então, entender isso é meio que uma coisa natural pra mim hoje. Justamente porque eu me acostumei com uma empresa só, entende? Porque daí depois quando tu olha pra uma empresa, tu tem que olhar pra ela e não pro grupo, entende? Apesar de todas as estratégias e o que a gente roda, grande parte das coisas serem em grupo, quando eu tô olhando pra cada um, eu tenho que entender assim, cara, isso aqui é o momento desse cara, senão daqui a um pouco não faz sentido, entendeu? Porque senão eu posso pedir, tipo assim, que o cara coloque um esforço que não faz sentido, entende? Top. Alisson, como você equilibra escalabilidade com a necessidade de ajustes internos? Acho que aí, em resumo, né, é aquilo que a gente falou, de entender que o momento é o momento do negócio. Então, eu tenho que escalar e em algum momento eu tenho que organizar, entende? Porque senão tu fica meio que ou só tentando escalar ou só tentando organizar. O que eu falei sobre líderes, né? Tem líderes que amam escalar. Tem líderes que amam, tipo, tá em platô, entende? Tu reconhece rapidamente. Entra numa empresa, tu vai reconhecer o tipo de líder, né? Então, quando tu olha pra dentro de uma empresa e tu entende isso, o que tu tem que fazer? Tu tem que justamente saber lidar com ele pra ele conseguir, tipo, ir pro lugar certo. Toda empresa precisa dos dois momentos, entende? Uma empresa que não sabe lidar com esses dois momentos bem, ela acaba se perdendo. Então, por exemplo, eu sou o tipo de líder que adora escalar. Então, sem brincadeira, tipo, nos primeiros 6 anos de empresa que eu tive, cara, eu perdi saúde, perdi amigos, perdi tudo, porque eu só queria crescer, cara. Então, tipo assim, coloca o máximo de pressão possível continuamente. Isso tem um custo, entende? O que eu aprendi eu cresci muito mais rápido quando eu entendi essa pivotagem do que eu crescia quando eu achava que eu colocava mais pressão do que as outras pessoas, entendeu? Não, tô sempre crescendo. Cresci mais rápido pivotando entre os dois ambientes. Por quê? Porque é aquilo, vamos imaginar que tu tem uma linha do tempo de 1 ano. Tu vai ter uma performance boa quando vê a tua performance tá ruim. Entende? Porque tu entra meio que num platô aqui. Tu vai olhar o teu faturamento, ele tá igualzinho nos últimos 3 meses, ou uma médiazinha um pouquinho maior que a média. Só que, tipo assim, cara, tu tá colocando o mesmo esforço que tu tinha no início do ano, que tu cresceu o dobro. Entende? Por que tá crescendo tão pouco? Porque teu negócio não tá preparado para aquilo. Se tu entrar rapidamente, organizar ele e voltar a crescer, tu volta a ter uma performance muito parecida com essa. Então isso ninguém leva em consideração. Tipo assim, eu consigo ter uma performance, eu paro, organizo e eu volto a crescer. Então eu não faço isso aqui, eu faço isso e isso. Eu tenho muito mais capacidade de crescer e muito mais acelerado dessa forma, sabe? Porque eu tiro aquelas travas que tem no negócio, entende? Quando tu tenta crescer e o teu negócio não tá preparado, o que tu vai perceber? Alguma coisa trava. Tipo assim, sempre alguma coisa trava. Ou, tipo assim, falta dinheiro, porque falta de recursos é justamente falta de organização. Falta dinheiro pra crescer, falta pessoas, falta processo, falta gestão, sabe? Sempre alguma coisa vai estar faltando. Falta fornecedor certo. Porque tu não era pra estar jogando naquele nível, não era pra estar organizando aquelas coisas, resolvendo aqueles problemas pra destravar e pra crescer mais rápido. Porque o que eu sempre digo pra meus sócios, assim, o que a gente tem que entender é que tu quer a melhor performance possível a cada escalada. Tu não quer crescer continuamente. Tu quer a melhor performance possível a cada escalada. Entende? E isso são coisas diferentes. Então eu quero que cada mês que eu estiver colocando pressão em crescimento, eu quero ter a melhor performance.
entende? Eu não quero ficar continuamente crescendo. Eu quero que um mês vale por 3 meses, entende? Eu quero a melhor performance possível no momento que eu estiver colocando pressão, entende? Muito bom. Pode compartilhar conosco um erro que você cometeu na sua jornada de empreendedor, que você vê que esse erro foi fundamental para o seu crescimento? Posso. Acho que talvez o erro mais dolorido que eu cometi foi na minha primeira empresa. Foi um erro de cultura. Eu errei muita cultura porque eu era muito bom com pessoas, né? Só que eu virei um cara muito bom em vendas, do meio pro final, assim. Nos últimos 2 anos, talvez, eu fiquei totalmente focado em comercial. Tipo, eu amava comercial, eu amava... Por quê? Porque dá atração, né? Então, tipo assim, o que eu falei? Eu amava, nos primeiros 6 anos da minha vida, eu amava crescer continuamente. Quando eu vi que comercial dava tanto resultado, cara, eu fui pro comercial. E eu fiquei aquilo, assim, eu fazia muita venda porta a porta, né? Tipo assim, batia nas empresas, né? Então a gente tinha um processo que ficava algumas pessoas ligando para as empresas que a gente ia visitar a cidade. Ligava para todas as empresas e marcava reunião. Eu ia com 5 vendedores para aquela cidade, a gente fazia reunião o dia todo e depois a gente voltava para nossa cidade. E eu ficava fazendo isso toda semana, todo mês, todo ano, sem parar. O que aconteceu? Perdi a cultura do negócio, cara. Porque por estar tão afastado do negócio, estar sempre viajando, tipo assim, talvez eu ficasse dentro da empresa, talvez, sei lá, 4 horas por semana, entende? Eu não conseguia atuar tanto como um líder lá dentro, entende? Porque eu tava no operacional de vendas, entende? E isso fez com que a cultura se perdesse, porque nesses 2, 3 anos ali, entrou muita gente, tipo assim, as lideranças diretas deles estavam construindo cultura e estavam construindo cultura errado. Quando eu voltei pra dentro da empresa, já não era a mesma empresa que eu tinha fundado, sabe? E tipo assim, tem coisa que é dolorida, mas isso é dolorido, porque eu vi que, cara, tenho 2 opções. Ou eu saio, e tipo assim, isso aqui tá funcionando, mas não tem nada a ver comigo mais. Ou eu saio, ou eu vou ter que demitir muita gente, sabe? Que é aquilo, tipo assim, um dos maiores erros que tu pode cometer no longo prazo é erro de cultura. Porque quando tu quer solucionar, tu vai ter que tirar muita gente, né? Tipo assim, porque pra mudar a cultura, tu não muda explicando coisa, né? E aí, se tu não construiu aquilo no longo prazo, tu tem ali 100 pessoas pra mudar a cultura. É difícil, cara. É difícil. E eu acho que foi o maior erro que eu cometi dentro do negócio, assim, ó. É não prestar atenção nisso e tá totalmente focado em crescimento. E quando eu tentava voltar atrás, eu não consegui. Passar ali 6 meses e não consegui ter 1% de melhoria. Entende? E cultura é algo que se você não vive ali diariamente, morre. Tudo que tu construir assim dentro da empresa, por isso que eu acho que hoje o meu momento é de estar dentro, liderando as coisas, né? Justamente porque eu tenho mais um papel de construir cultura e ensinar, tipo assim, mostrar e estar dando o exemplo o tempo todo, do que qualquer outra coisa. Então, ou seja, eu tenho que estar presente, entende? Eu entendo isso hoje. Justamente pelo erro que eu cometi lá atrás. Se eu não tivesse passado por isso, hoje talvez eu estivesse fazendo um monte de outras coisas em paralelo e esquecendo que eu tenho um monte de gente para liderar, sabe? Um monte de gente que, tipo assim, precisa do meu exemplo, precisa do meu dia a dia ali, sabe? Uau. Alisson, qual visão você pode trazer para novos empreendedores na área de tecnologia e marketing no momento que nós estamos atual? Cara, eu acho que assim, eu comecei muito cedo, eu tive a possibilidade de começar muito cedo, né? Eu acho que isso é uma vantagem absurda, assim. Porque é aquilo, se desse tudo errado, eu perdia tudo, né? Nada. Tipo, não tinha nada pra perder, eu comecei tão cedo que, tipo assim, não tinha risco nenhum, entende? Eu acho que a galera hoje tem que conseguir administrar melhor esse risco, porque tem 1 bilhão de oportunidades, elas viram e desviram toda hora. Então, por exemplo, uma coisa parece uma oportunidade única, no mês que vem já não é. Ou seja, tipo assim, se tu se dedicar de corpo e alma àquela coisa, saber identificar a coisa pra gerenciar esse risco, eu acho que é a parte mais difícil. Porque hoje eu vejo pessoas começando assim que, cara, elas botam toda a sua energia em uma coisa, dali a 15 dias, tipo, aquilo não é mais, entende? Mas a gente com mais experiência consegue enxergar que aquilo não é sólido, sabe? Não é uma estrutura sólida pra se construir. Eu acho que, assim, saber gerenciar esse risco, ou até quando tu quer seguir esse risco, mesmo tu sabendo do nível de risco, tu entender ele, porque às vezes é uma oportunidade grande. Eu já vi caras ganhando muito dinheiro por causa disso. Mas eu acho que é saber identificar o momento certo de entrar nas coisas e o que entrar, saber gerenciar esse risco para cada momento da tua vida. E eu acho que, como um todo, tecnologia, educação, marketing, aí tem muito mercado ainda, sabe? Tem muito mercado. Eu falo assim, principalmente de software que eu vivo no dia a dia,
É incrível a quantidade de mercado que tem ainda, sabe? E é uma coisa que poucas pessoas olham, infelizmente, né? Ou felizmente pra mim, por enquanto. Mas é um mercado gigantesco. Tem muito problema em todos os mercados que não são solucionados pelas ferramentas e softwares que tem no mercado hoje. E assim, tem oportunidade pra caramba, cara. A gente vê nascendo gente o tempo todo e morrendo gente porque não sabe construir o básico. E justamente porque em cada mercado tem, assim, se tu olhar pra cada profissão, tem tipo uns 15 softwares diferentes que dá pra construir, entende? É a solução que não acaba mais. E assim, quem se interessa no mercado de software, uma coisa que eu aprendi que é importante é não olhar software só por público, né? Porque tu tem duas formas de construir software. Por público ou por problema, né? Então, por exemplo, se eu for focar assim, eu vou fazer um sistema de gestão para dentistas. Isso é construir um software baseado num público, né? Eu tinha um software, tem até hoje, ele é menorzinho, né? Chama Great Studio, que é para fotógrafos e estúdio de fotografia. Quando entrou a pandemia, tipo assim, eu perdi 80 e poucos % do meu faturamento. Entende? Porque, tipo assim, o mercado foi muito afetado, né? Então, tu dilui o risco como? Criando software para problema. Por exemplo, hoje eu tenho o Great Pages, que é uma criação de sites, né? E landing pages. Ou seja, o médico precisa, o advogado precisa, todo mundo precisa. Entende? Então, em vez de construir software baseado na persona, eu construo baseado no problema hoje. Eu acho que essa é talvez a maior sacada, assim, para quem quer começar no mercado de software, é pensar nos problemas que tem no mercado, em todos os mercados, ou em grande parte deles, que tu pode solucionar com uma ferramenta. Porque várias pessoas vão ter os mesmos problemas. O risco é totalmente diluído. Mesmo que exista alguma coisa no mercado, tipo assim, afeta uma parte, não afeta a outra, entende? Muito bom. Alisson, um valor inegociável do Alisson? Acho que família. Família. Né? Tem 2 ou 3 assim que são muito importantes, mas família é mais importante. Um hobby? Hobby? Acho que ping-pong. Ping-pong? Ping-pong. A gente joga muito lá no escritório. A gente comprou uma mesa profissional, já que alguma coisa tem que ser profissional naquela sala. Né? Eu gosto muito de jogar e a gente joga bastante lá com a galera. Então o ping-pong e o café lá é prioridade. É prioridade. Quem é seu super-herói? Ou sua super-heroína? Difícil, cara. Eu acho que, assim, quando eu me lembro de alguém... Sempre quando eu preciso de uma referência, pra mim, eu me lembro do meu avô por parte de mãe. Um cara muito, muito forte, assim, um homem muito forte. Tipo assim, levou a família, sabe? Tipo assim, sabe? Força, sabe? De verdade. Então, acho que pra mim é uma das pessoas que é muita referência pra mim até hoje. Assim. Uau. Uma viagem inesquecível? Não fiz ainda. Ainda não? Ainda Olha não. aí. Então não vai ter que voltar aqui para contar quando fizer essa viagem inesquecível, viu? Mas tá sendo combinado agora. Eu acho que agora vai. Essa próxima vai ser. Excelente. Bom demais. Um livro que te marcou? Um livro? Eu acho que A Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo. Napoleão Hill. Napoleão Hill. Excelente. Muito bom. Foi um dos livros que até hoje, assim, eu li, eu acho que umas 2 ou 3 vezes. Até hoje ele tem coisas muito marcantes na vida, assim, que acho que todo mundo deveria ler. Tem coisas que acontecem no dia a dia que tu consegue lidar melhor com ele. Realmente é muito bom. Se você, para nós finalizarmos agora, se você tivesse a oportunidade de deixar uma mensagem para todo mundo, para a humanidade inteira, não só para o público que irá nos assistir aqui, uma mensagem que você tivesse certeza que a humanidade iria receber essa mensagem. Falar para aquela câmera ali, qual mensagem seria? Eu acho, cara, é uma boa pergunta essa, hein? Eu acho que seria empreenda. Não no sentido só de construir negócio, sabe? Eu acho que empreender, seja dentro de uma empresa, seja um intraempreendedor ou outro mais, eu acho que é a coisa que mais te desenvolve, que te força a se desenvolver. Acho que o empreendedorismo é uma das coisas que mais tem capacidade de mudar uma pessoa no mundo, entende? Então empreenda. Onde tu estiver, com o recurso que tu tiver, empreende. Isso vai te desenvolver como nada mais conseguiria fazer. Uau! Empreenda. É muito forte, cara. Sinceramente, eu vejo por todas as pessoas que eu coloquei nesse mundo, entende? Tipo assim, que não tinham nada a ver com isso, estavam lá trabalhando em alguma empresa e tal, e eu puxei e fui auxiliando, eu vi assim, cara, não tem como comparar a pessoa que ela era 3 anos depois, entende? Tipo assim, tu se desenvolve em todas as áreas.
A pessoa que empreende, ela é obrigada a desenvolver habilidades e competências que ela nem imaginava que um dia ela ia desenvolver. E tu não consegue reconhecer a pessoa. Sinceramente, eu tenho assim, ó, uma dezena de exemplos dentro da minha cabeça nesse momento, assim, que eu não consigo reconhecer a pessoa 3 anos depois. Uau. É uma das coisas que mais te força a evoluir de verdade. Excelente. Alisson, para nós finalizarmos, deixa suas redes sociais, fala um pouquinho da sua... da próxima imersão, controle do jogo, deixa suas redes sociais para o pessoal te acompanhar, onde que eles podem encontrar um pouquinho do seu trabalho, o seu site. São dezenas de empresas que precisaria de um período longo, mas deixa suas principais redes para o pessoal te acompanhar. Não, eu acho que pode me acompanhar lá em Alisson Zigulich, né? Zigulch lá no Instagram, que eu acho que a gente coloca tudo lá, tem um link lá que dá para conhecer todas as empresas que eu tenho hoje. A gente tem a imersão no controle do jogo, que é todo mundo que quer levar o seu negócio para um próximo nível, né? Eu, Alisson, estou com dificuldade, a gente está aqui há tanto tempo trancado nessa média de faturamento, a gente não consegue sair, a gente está há muito tempo nessa roda, né? A gente consegue destravar isso lá. Quer dizer, tipo assim, eu te mostrar como é que tu faz para passar pro próximo nível e tu entender esse processo para te conseguir continuar fazendo isso mesmo que tu não precise voltar lá, né? Porque a pessoa brinca comigo assim, mas daí eu travo de novo o próximo nível, tem que ir lá de novo? Não, você ir lá de novo não. Tem que entender essa lógica, né? Aprender a entender o teu negócio, o que ele tá te dizendo e como que tu tem que reagir a cada situação para alavancar mais rápido. É isso, cara. Excelente, muito bom. Alisson, gratidão, foi um prazer recebê-lo aqui, poder te entrevistar, aprender muito mais, como eu já aprendo com você. Obrigado mesmo aí por você ter aceitado o convite, por você ter disponibilizado o seu bem mais precioso, que é o seu tempo, e vir aqui bater um papo com nós. Obrigado você, cara, pelo convite. Fico de verdade muito agradecido de estar aqui, bater esse papo. E parabéns aí pelo trabalho, cara, mais uma vez. Obrigado. A casa é sua e volte sempre. Valeu. Obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado por você ter estado aqui conosco nesse período. Espero muito poder ter agregado valor na sua vida através dessa aula que nós tivemos aqui. Espero que você esteja saindo assim como eu, muito maior do que entrou aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo com os amigos e fique ligado porque toda quinta-feira às 19 horas nós temos episódio novo e sempre um convidado assim incrível como o Alisson que eu trouxe aqui hoje para poder te moldar em crescimento pessoal e profissional. Queria agradecer também nossos patrocinadores oficial, Cinelabs, do Fábio Sasso, que é a produtora aqui que faz toda a gravação, todo o conteúdo, e a Náutica Digital, que é o nosso patrocinador oficial, que é o espaço de eventos aqui em Alphaville. Acompanha a galera aí, tá todo mundo marcado aqui na descrição. Um beijo grande, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa guiá-lo sempre nas melhores decisões e nas melhores escolhas. Te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!